deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado, que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Olha, a gente aprovou na sessão de hoje um requerimento que eu considero de extrema importância, que foi feito pelo nosso mandato junto com a bancada do PSOL, que propõe o debate junto com o relator dessa nova proposta, desse novo ensino médio 2.0, que é o Mendonça Filho, que, aliás, é membro dessa comissão, mas que não esteve aqui no dia de hoje, nem na última sessão, para que a gente pudesse já iniciar esse debate diretamente com ele. Portanto, nós aprovamos esse requerimento. E, bem, se o novo ensino médio for votado no dia de hoje, no plenário da Câmara, vai ser um desrespeito a uma decisão que a própria Comissão de Educação fez de que é necessário que o debate aconteça antes de que esse tema seja votado em plenário. E foi, inclusive, votado de forma unânime por gregos e troianos. Então, o mínimo é que hoje, no plenário, caso se ameace que esse tema seja colocado em pauta, que o conjunto dos parlamentares, sejam eles os da extrema-direita, ou sejamos nós os proponentes, e todos os demais que assinaram que esse debate deve acontecer aqui, nessa comissão temática específica, que tem que debater esse tema, que se levantem junto conosco, caso essa ameaça, de fato, se concretize no dia de hoje. E o primeiro que tem que fazer isso, inclusive, é o próprio presidente dessa comissão, se não é o seu trabalho, que vai ser desrespeitado como presidente dessa comissão de educação. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar e eu espero que isso seja feito no dia de hoje. Não vai me surpreender se isso não acontecer, mas eu espero que seja feito e nós estaremos lá para fazê-lo. Segundo, o relatório do novo ensino médio foi apresentado há pouquíssimos minutos, sendo que desde o final do ano passado se sabia do seu adiamento, portanto, deveria ter tido tempo para que a sociedade pudesse seguir debatendo, mas não. Se apresenta no dia de hoje para tentar votar de forma assodada em pouquíssimas horas. Isso não diz respeito àquilo que, de fato, se espera da educação pública brasileira, que é a participação da sociedade que repudiou o ensino médio, que foi aprovado durante a gestão Temer e implementado durante a pandemia da Covid-19, quando os estudantes, inclusive, não estavam tendo a possibilidade de ter aulas presenciais, e os educadores também passando por uma série de dificuldades, inclusive econômicas. Pude ver nesse relatório que se manteve a ideia de 1.800 horas quando é o ensino técnico. Horas, é óbvio que os estudantes têm que ter a liberdade para ter uma formação técnica, mas isso não deve prescindir de uma formação geral. Não deve significar uma exclusão para esses estudantes que fazem a opção por se dedicar a uma formação técnica profissionalizante. Se mantém a lógica do BNCC, que são dos itinerários formativos, que na prática significou aula de aleatoriedades que não dizem respeito à formação nem humana e nem por mercado de trabalho. Se excluiu o espanhol como possibilidade de língua estrangeira, colocando como optativo. A gente sabe que optativo é não acontecer na prática. É isso que acontece. E ainda se institucionaliza a possibilidade de ensino à distância. Eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque tem uma série de setores que querem lucrar com a precarização da educação, com o ensino à distância e com a precarização da atuação dos nossos educadores. Por isso, nós não podemos permitir que esse projeto avance. Obrigado, deputada Sâmia. Bom, nós temos aqui uma preocupação, né, dita e já redita em alguns momentos, de que esta comissão não pode se tornar palco para ataques deliberados, e especialmente daqueles que perderam a eleição, e pior, perderam a eleição e tentaram ganhar depois no golpe, né? E aí fazer desta comissão o lugar do choro daqueles que perderam as eleições de 2022. Enquanto nós estamos dizendo, há problemas reais da educação brasileira a serem discutidos. Eu acho curioso que um dos deputados que me precedeu ficou falando, eles não dizem isso, não dizem aquilo, que é sempre o que a gente está discutindo aqui. Eu, inclusive, aqui ouvi um deputado, um determinado parlamentar, que passou o tempo todo de fala que teve falando do meu partido
e de querer dizer sobre o porquê o meu partido votou numa coisa ou outra, no lugar de discutir o assunto em tela. E isso é um exemplo do que a gente precisa evitar que aconteça aqui. Pior, desrespeitando estudantes que vieram à Comissão de Educação acompanhar uma das votações mais importantes que para a educação nós temos, que é o ensino médio, que é o debate da revogação daquela reforma maldita aprovada durante o governo Temer e que agora precisa ser devidamente revogada. Isso, na minha opinião, é inaceitável. E aí, senhor presidente, eu quero fazer um apelo. Nós precisamos regular a questão do direito de resposta no acordo de procedimentos. Como fiz na semana passada, quero aqui dizer uma coisa. O regimento fala em atribuir pessoalmente algo que alguém não disse. E, portanto, mesmo sem citar o nome do deputado Pedro Kizai, se eu aqui dissesse, porque o deputado que falou em nome do PT disse que o governo Bolsonaro é uma maravilha. Ele não disse isso, todos nós sabemos. O Kizai, mesmo que eu não tenha falado o nome dele, teria direito de citar, porque eu atribuí pessoalmente uma opinião que ele não proferiu. Este é o elemento que está colocado na segunda parte do artigo citado pela deputada Fernanda Melchiona. Em contraparte, não significa que tem que citar nominalmente, mas atribuir pessoalmente opinião que este parlamentar não fez. E ficou claro de quem o deputado estava falando, e o direito dela, pelo menos, de apresentar o pedido de direito à resposta, tem que ser garantido. Porque nós precisamos que os estudantes estejam aqui. Há aqueles, de modo particular da extrema-direita, que acham que o estudante tem que ficar trancado na sala de aula o tempo todo, porque não compreendem que o projeto de educação é um projeto político. Portanto, a presença dos estudantes aqui é a presença de quem se manifesta por aquilo que impacta as suas vidas. Presidente, eu quero lembrar assim, porque a história não pode ser abafada, não pode ser colocada debaixo da cama. Preciso lembrar que em 2016 o Brasil passou por um golpe. Tiraram uma mulher, e eu quero fazer referência à presidenta Dilma, dizer da sua qualidade, da sua capacidade, inclusive fazendo uma reparação a uma fala negativa feita em relação a ela nesta sessão de hoje. Eu quero lembrar que foi tirada do governo, tirada da governança do país, sem ter cometido crime. Isso está dado, isso está colocado, isso a sociedade brasileira já sabe. Já houve esse processo e a gente sabe disso. Mas ali naquele momento entra o Michel Temer, que era o vice da presidenta Dilma. E aí vem o ministro, que é o atual relator do novo ensino médio, do novo velho ensino médio, Mendonça Filho. É bom lembrar que Mendonça Filho, ele elabora a legislação do novo ensino médio. E agora ele é relator de um projeto do governo que quer, de certa forma, renovar ou dar um novo estímulo ao ensino médio ou melhorar aquela proposta que ela tinha. Eu procurei lá no meu estado, o estado do Rio de Janeiro, muitas escolas e pedi que me dessem um planejamento, a grade de disciplinas de algumas escolas. Eu vou citar apenas uma aqui, a grade de uma classe de terceiro ano de ensino médio. Segunda-feira, os meninos ficam na escola de 7 às 12h15. Segunda-feira, primeira disciplina, eletiva 3. Segunda disciplina, eletiva 3. Terceira disciplina, de dinâmica cidadã. Quarta, dinâmica cidadã. Quinta, projeto de vida. Sexto, projeto de vida. Terça-feira, primeiro, da Grécia ao Brasil. Da Grécia ao Brasil, dinâmica cidadã. Dinâmica cidadã. Depois, da Grécia ao Brasil, língua portuguesa. Vou chegar para sexta-feira. Sexta-feira está assim, matemática, língua inglesa e depois, quem és tu, cidadão? Quem és tu, cidadão? É contra isso, presidente, é contra isso que a gente se opõe.